Bom, e a gente está vendo também uma estabilidade nos óbitos, mas com uma pequena diferença. Não faz essa curva, não sobe e desce, eles estão estáveis e estáveis, não dá para falar que é uma subida. E aí isso me chamou bastante atenção, essa estabilidade de óbitos. E aí eu vou chegar lá onde eu estou querendo falar com vocês. Por que o momento é preocupante? Como que é possível que a gente tenha tantos ou mais casos que antes e muito menos óbitos, né? Então a gente está vendo, eu coloquei aqui vacinas, né? Um efeito suposto das vacinas aqui, reduzindo drasticamente o número de óbitos. Porque se a gente fosse ver aqui o número de casos, a gente teria o mesmo número de óbitos aqui na segunda onda. Então pode ser um efeito das vacinas. E para a gente entender esse efeito, tem muita gente que ainda tem dúvida com relação a como as vacinas funcionam. Então eu resolvi trazer uma explicação bastante didática para vocês aqui, pessoal. Então vamos pensar, eu falei tudo para vocês aqui. A gente tá, qual que é o cenário hoje? A gente está numa estabilidade de óbitos, com os casos subindo, e uma estabilidade de hospitalizações por síndrome respiratória. Tá? Uma estabilidade. Então, quando a gente pega aqui, esse é o cenário. Vamos entender como que a vacina pode estar atuando nesse cenário. Então nós temos uma pessoa de 80 anos, um idoso de 80 anos, em que o seu risco de hospitalização é em média 25%. Tá? Isso são dados reais, a gente tem aí, eu coloquei na descrição do vídeo aí as referências. Em média, 25% dos idosos eles têm que ser internados em leitos hospitalares. Aí depois eles escalam para leito de UTI, mas isso é internação, hospitalização, tá? E pessoas de 30 anos têm, em média, um risco de 5% de serem hospitalizadas. Beleza? Então vamos pensar que a vacina, ela não protege, quando fala assim, tem uma vacina de 90% de eficácia. O maior erro das pessoas é pensar que ela protege 90% das pessoas e 10% fica desprotegida. Não é assim. Na verdade, uma vacina de 90% de eficácia reduz em 90% o risco, tá? E aqui eu estou falando de risco de hospitalização. Então vamos lá. Vou criar um cenário. A nossa cidade chamada Cidade Brasil, ok? Ela tem 20 leitos hospitalares para Covid-19 e tem a circulação do vírus. Tem idosos, tem jovens, tem crianças nessa cidade, uma circulação de pessoas normal. É uma típica cidade brasileira com 20 leitos hospitalares. É muito comum a gente ter cidades com apenas esse número de leitos, são cidades que às vezes têm um hospital de referência, e às vezes esses leitos nem são leitos de UTI, tá? Então estou falando de leitos hospitalares em geral, sem pensar nas UTIs. Então essa é a nossa cidade. Nessa cidade, dentre várias pessoas da sua população, eles tiveram 100 idosos de 80 anos com Covid e 100 jovens de 30 anos com Covid. Tá? Eu falei qual que é o risco de internação lá para vocês. Então nós tivemos 200 casos na cidade e 100 pessoas idosas e 100 jovens de 30 anos pegaram Covid. Quantos serão internados? Então se a gente for fazer as contas, se o risco de uma pessoa idosa de 80 anos é 25%, no final das contas eu vou ter 25 idosos internados e 5 jovens de 30 anos internados. Ou seja, eu vou ter 30 leitos necessários e só 20 leitos disponíveis, o que significa o colapso, ok? Se tem 30 anos, não é jovem. Wellington Gonçalves é jovem sim, tá? Eu tenho 28 anos e sou jovem. Colapso. O jovem, a questão aqui é uma questão de interpretação, tá? É só para ilustrar aqui o nosso exemplo. Então nós temos uma cidade colapsada. São 30 pessoas precisando de leitos e só 20 disponíveis. A gente viveu isso esse ano, tá? E aí o que acontece? A cidade se fecha. É essa a medida que foi feita na pandemia brasileira. A gente nunca fechou cidade antes de leitos de UTI chegarem próximos do colapso. A gente está baseando as nossas medidas em fechamento baseados em UTI. A gente não fez rastreio de contatos, a gente não estava monitorando os casos. Nossas medidas de fechamento foram baseadas em criticidade de UTI, ok? Então a cidade entrou em colapso, a cidade se fecha. Quantas cidades? Conta aí para mim quantas vezes aconteceu isso na cidade de vocês aí. Me conta se na sua cidade aconteceu exatamente essa situação, porque aqui em Belo Horizonte foi basicamente isso. Vamos para o cenário 2, tá? No cenário 1, ninguém tinha sido vacinado. Agora vamos para o cenário 2. É a mesma cidade, a Cidade Brasil, tem 20 leitos hospitalares para Covid, e a diferença é que a Cidade Brasil
implementou uma vacina com 90% de efetividade para prevenir a hospitalização aplicada apenas em idosos, porque ela está aplicando na faixa etária. É o cenário brasileiro. Pô, Lucas, mas você está falando bem, coloca uma vacina tipo a Coronavac com 50% de eficácia. Meu irmão, a Coronavac tem 85% de efetividade para prevenir a hospitalização em idosos, tá? Isso é dados do Chile. Então a gente tem aí uma prevenção na população geral, obviamente em idosos, eu falei idosos, mas é na população geral. Obviamente em idosos isso vai diminuir um pouquinho, mas aqui é só um exemplo hipotético, tá? Se a gente pensar que a gente está vacinando com mais de uma vacina, e que tem vacinas aí que tem uma eficácia alta, tem vacinas com eficácia média e vacinas com eficácia mais baixa, a gente pode chegar aí num número parecido com esse, tá? 90% de efetividade para prevenir a hospitalização, se a gente for pensar. Isso aqui é só um exemplo. Quando a gente pega só idosos vacinados, a gente tem um risco de hospitalização que era de 25%, a vacina, ela reduz esse risco em 90%. Então, o idoso vacinado, ele passa a ter 2,5% de risco de hospitalização. E um jovem vacinado passaria a ter 0,5% de risco de hospitalização. Mas esse jovem, lembre comigo, ele ainda não foi vacinado. Sou eu, não fui vacinado ainda. Então eu ainda continuo com o meu risco individual de 5% de ser hospitalizado. Enquanto um idoso, ele tem um risco menor. No fim das contas, na cidade Brasil, os idosos que foram vacinados vão ter menos risco de ser hospitalizados que os próprios jovens. Olha que interessante. Olha que poder que a vacina tem. Então, o que acontece? Vamos lá. A gente tem o nosso cenário de novo. Acontecem 200 casos de novo em pessoas diferentes das mesmas idades. 100 idosos de 80 anos vacinados têm contato com o vírus e 100 jovens de 30 anos têm contato com o vírus e acabam infectados. Quantos serão internados? Né? Agora a gente vai ver o poder da vacina. Então, quando a gente coloca que a vacina ela tem 90% de redução de risco de internação, a gente está falando de um cenário que era de... eu errei as contas lá atrás, né? Não, 25 tá certo. É esse mesmo. Um cenário que era de 25 idosos internados passou para 3 idosos internados, enquanto os jovens continuam com os 5 jovens internados. Ou seja, a cidade que vacinou a sua população idosa, ela vai precisar de 8 leitos no total, sendo que os 20 estão disponíveis. Ou seja, sobram 12 leitos. Linda. Cenário perfeito, cenário ideal, vacinas funcionam. É isso que a gente vai começar a ver no Brasil. Só que tem um problema aí. Qual que é o problema, pessoal? Parece maravilhoso a situação, mas quando a gente tem um país que está gerenciando a pandemia baseado em leitos de UTI, eu vou explicar, já falei isso algumas lives atrás, eu acho que não teve as pessoas não pegaram a ideia, tá? Então eu vou repetir aqui, qual que é o problema de se vacinar e vacinar lentamente, deixar esses jovens não vacinados e deixar o vírus circular, pensando em fechar somente quando os leitos de UTI tiverem quase cheios. Então essa cidade com 12 leitos, sobram 12, né? E eles tiveram os mesmos números de casos. Então pensa comigo, com os mesmos números de casos de antes, está sobrando leitos. Qual que é esse exemplo que eu estou dando para vocês aqui? É o exemplo que está acontecendo no Brasil. A gente tem o mesmo número de casos nas duas ondas. Então, se a gente pegar a terceira onda agora, ela está com o mesmo número de casos da segunda. Só que a internação, os óbitos estão muito menores, porque tem muito menos gente sendo internada. Afinal, os idosos estão vacinados, ou pelo menos a maioria deles já está com pelo menos uma dose ou 2 doses. E aí, qual que é o resultado? A cidade não se fecha porque ainda tem leitos. Então, pessoal, é isso que está acontecendo no Brasil hoje. A gente já está numa terceira onda, as cidades não estão se fechando porque ainda tem leitos disponíveis. Qual que é o problema? Jovens morrem pela Covid. A Covid mata jovens. Esse aí é o risco de morte de um jovem de 30 anos, é um risco individual, medido no Chile. O estudo está na descrição. Eles pegaram um grupo gigantesco de jovens de várias idades, né, de vários, até idosos também, e calcularam qual é o risco individual de uma pessoa dessa idade morrer sem comorbidade. Isso é importante. É uma pessoa saudável, sem comorbidade, porque se você tiver problema cardíaco, tem muitos jovens com problema cardíaco, esse risco aumenta absurdamente, tá? Então, o risco de morte de um jovem de 30 anos é de 0,3%. E a gente está vendo
o mesmo número de casos acontecendo. Então, se os casos subirem muito, jovens irão morrer e até idosos vacinados irão morrer. Por quê? Quando a gente pega o número de casos aumentando drasticamente, a gente vai ter 10%. A vacina não é 100% eficaz, tá? Ela reduz em 90% do risco. Então ainda tem aqueles resquícios de 10%, né, que são pessoas que não produziram imunidade corretamente, que não produziram anticorpos neutralizantes, pessoas que às vezes têm uma falha vacinal, ou que entraram em contato com uma carga viral muito alta, ou que naquela semana estavam estressadas e, sei lá, tomaram algum remédio que diminuiu a sua imunidade. São pessoas que, por azar, estão ali nas pessoas que não produziram uma resposta imune contra o vírus depois de tomar a vacina. Existe, isso é fato, ok? Então, quando a gente aumenta muitos casos, esses jovens vão morrer mais. E esses idosos vacinados vão morrer. Alguns vão morrer, tá? Sempre tem. Se você coloca 1 milhão de casos por semana, mesmo que você tenha quase 100% da população vacinada, você ainda o risco de morrer, mesmo que ele seja pequeno, ele aumenta muito. Então você vai ver muitas mortes. E aí eu estava pensando, poxa, por que que os óbitos por síndrome respiratória estão estáveis com os casos aumentando? E aí a minha hipótese, tá? Lógico que eu olhei os dados e tudo, mas aqui eu estou pensando como um cientista, tá? Como um cientista faria esse pensamento para vocês. Um cientista que está querendo analisar esses dados, ele faria a seguinte pergunta: o que está causando essa estabilidade de óbitos? E aí ele vai investigar, ele vai criar uma hipótese. E a hipótese é o seguinte: existe uma força puxando os óbitos para baixo, os idosos vacinados, e uma força importante puxando os óbitos para cima, jovens, adultos e idosos não vacinados. O resultado é a estabilidade. Só que a gente tem que pensar o seguinte: a chance de um idoso morrer, se ele não tiver tomado vacina, é muito maior do que a chance de um jovem morrer. Assim, é coisa de 20 vezes maior, tá? São dados reais. 20, 24, se eu não me engano. Então, a força que o idoso faz para puxar os óbitos para cima é muito maior. Então, quando a gente tem um número de idosos vacinados, um pequeno número de idosos vacinados já faz com que a curva de óbitos caia bastante. Para a gente conseguir fazer essa curva subir ou ficar estável, significa que tem muito jovem adoecendo e morrendo. Tem muita gente menor de 60 anos adoecendo e morrendo. E aí, quando eu falo jovens, eu estou incluindo 0 a 59 anos. Ok? Então vamos testar a nossa hipótese, vamos ver se é realmente isso.